Fala turma, tudo chique com vocês? Bora para mais um vídeo. Parei tudo aqui as coisas de manhã porque levantei mais cedo, tinha trocado uma ideia com o povo aqui em casa, e daí a gente tava vendo a gente quer aproveitar um gatilho de um conteúdo que a gente colocou lá no nosso Instagram e despertar um diálogo aqui com vocês para ver se tá meio caótico a coisa, porque a galera tá se degladiando lá com palavrões e xingamentos e cada um defendendo seu grupinho, né, de lá e de cá. Mas vamos tentar analisar essa situação, ver o que dá para tirar. Mas tudo começou quando? Escolhemos deixar a carreira na engenharia antes mesmo dela iniciar para rodar o Brasil de bicicleta em busca de novos sentidos. Conhecemos várias experiências com foco em vida simples e autônoma. Agora chegou a hora de colocar a mão na massa e viver de um jeito mais autossuficiente junto da terra. Vamos nessa! Então, gente, a intenção desse vídeo é falar sobre algumas coisas do agro. A gente fez um pequeno vídeo, um Reels, lá no Instagram. A gente trouxe nesse vídeo a constatação das altas temperaturas e daí fez uma descrição, colocou um texto lá e umas imagens, né, das áreas todas colhidas, que foi colhido soja, virou agora tudo um deserto, né? Daí a gente explicou a situação de que a falta de plantas fazendo fotossíntese, né, transformando a energia do sol em carbono, em plantas, em energia. Toda vez que a gente pega uma folha de uma planta, ela não é quente, porque ela transforma a energia do sol nos nutrientes no processo dela lá. Se a gente tira totalmente a cobertura, então quando a gente tira totalmente a cobertura verde e não tem uma cobertura boa de palha sobre o solo, o que acontece? O solo esquenta. A gente fez uma comparação, né, assim como se fosse uma chapa de ferro, para facilitar entender, né? A gente vai ter uma superfície muito grande que antes fazia fotossíntese e do nada começa a absorver calor. E aí, nesse vídeo a gente demonstrou com imagens dessas áreas sendo colhidas, né? E aí bombou no Instagram. No fim o algoritmo levou para pessoas do agro, e até é legal que eu quero trazer uma conversa sobre vocês, porque daí tá uma dualidade lá, né? O pessoal que é do canal, que compreende as constatações que a gente vem trazendo, também está defendendo a gente, e vem os loucos lá, pessoal que trabalha na agricultura convencional, com a monocultura, com o agronegócio, trazendo umas constatações e xingando com palavrão, enfim, né? Mas eu já quero salientar, gente, que isso não é uma crítica pessoal. É primeiro ao sistema, às situações que o agricultor não tem nem escolha, porque às vezes ele não tem nem conhecimento para usar a terra dele de forma diferente, plantando outra coisa. Porque se ele tentar, a chance dele falir, dele quebrar é muito fácil. Então a gente tem um organismo, uma coisa muito grande que se instalou. E é sobre o país, na verdade sobre também a América do Sul. Vi amigos comentando nesse post no Instagram, né, que na Argentina tá do mesmo jeito, outros países tá do mesmo jeito a monocultura e esse avanço do agro, derrubando as florestas e instalando essa plantinha herbácea, né, mas não é só o soja, né, mas tem lugares que manifestam o algodão, tem lugares que é cana, tem lugares que é o milho, enfim. Essas plantinhas de pequeno porte, plantadas uniformemente, somente elas, que gera essa dinâmica muito diferente do que a natureza faz, né? Que a natureza não tem essa de do nada tá verde, do nada tá um deserto, tudo morto, né? Não tem fotossíntese nenhuma. Floresta, ela tem uma dinâmica que sempre tem coisa verde fazendo fotossíntese, e isso cumpre um papel ecológico no equilíbrio da natureza que muita gente talvez não entende. Mas tá, daí indo então na questão do vídeo. Aí tá vendo as colheitas, nos últimos anos a gente tem observado que coincide os picos de calor com o momento de colheita e plantio que acontece no agronegócio. Do início, eu até achava que era uma coisa por conta da estação. O verão, óbvio, é quente, né? O verão esquenta. Há também uma questão, os agricultores, na hora da colheita, entram na roça para colher quando tá quente, quando a umidade está baixa. A gente também procura fazer isso quando colhe o nosso feijão, quando colhe o milho, enfim. O grão tem que estar seco, especialmente nesse sistema de monocultura, que o grão ele tem que secar o máximo possível na roça. A gente até quando, na pequena escala aqui, a gente colhe o feijão e puxa ele na lona e guarda no barracão, e vai secando ele no passar dos dias. Mas na monocultura, tem que secar ao máximo. Inclusive, o agricultor, quando vende para os grandes armazéns do agro, se ele vende o grão numa umidade mais alta, ele tem desconto no valor da soja. Tem desconto da umidade, tem desconto da impureza que tem nos grãos ali. Então, há uma tendência de sempre, né, de colher
nesse período mais seco. E no plantio também já observei que o plantio às vezes acontece no momento que precede a chuva. E normalmente antes da chuva a gente tem um calor mais forte, mais saliente. Daí no começo a gente percebia essas coisas coincidindo e até falar, não, mas eu achava que pode ser que é a estação e esse tipo de coisa acontecendo, né? Só que a gente vem já acompanhando as temperaturas, nós temos um termômetro aqui, a gente vem olhando e olha só para esse ano, para esse período que a gente está passando, de dezembro até aqui, até, na verdade, umas semanas atrás, não estava passando de 36 graus. Gente, tá um verão fresquíssimo, porque batia 40 e poucos graus facinho nos últimos 2 verões aí que a gente acompanhou. E nesse estava meio atípico, então tá ainda uma temperatura, 36 não era... Mas olha só, daí de dezembro para cá tava 36, é as máximas. Essa era o máximo de calor, já dava uma sufocadinha, mas era assim, vai, né? Na última semana, basicamente, que começou forte a colheita da soja. A soja terminando o ciclo aqui na região. E aí, a temperatura já começou a bater 37, 38 no nosso acompanhamento, né? E, por incrível que pareça, anteontem, colheram basicamente todas as áreas, a maior parte das áreas que tem no entorno aqui do sítio. E olha só, batemos 39 graus. E se a gente fizer uma matemática, que é aquilo que a gente fez, a gente está estudando agrofloresta, entendendo essas relações naturais, os ciclos naturais, né? O que a natureza tem, como eu falei no início, é natural sempre estar verde, né? Essa é o fluxo, é como a natureza da natureza, né? Sempre estar verde, ter florestas, ter plantas vegetando, e não é natural ter esses campos mortos, secos, de cor palha, de cor cinza, terra exposta, a terra esquentando. Natural é ter plantas, e a planta, quando ela faz fotossíntese, né? Ela transforma a energia do solar em uma energia, ela transforma em açúcares, transforma em lenha, transforma em várias coisas. Se não tem planta, essa energia do sol, ela vai se transformar em outra coisa. E o que acontece? Né? A energia do sol se transforma em calor. E aí no vídeo lá que a gente colocou no Instagram, a gente comparou, né? Fica uma chapa de ferro ao sol. Esquenta muito. E mesmo que no agro tenha ali a questão do plantio direto, mas até o propagandagem do agro, eu falei isso no último vídeo, né? Vende assim como se fosse uma coisa altamente sustentável, né? Mas pra gente que já fala em agrofloresta, a gente tá trabalhando com camada de cobertura mais grossa, de palha, de material orgânico mais grosso, a gente percebe bem a diferença, que essas palhinhas que restam da soja e colhida não é suficiente para manter vida, para manter uma temperatura e umidade lá debaixo da palha, né? A gente precisa de palha grossa. Então resta uma palhinha ali fina, mas você vê muita terra aparecendo ainda. E essa terra, ela pega calor. E aí você imagina, né? Do nada, esses dias a gente tinha um contexto verde, que o soja há algumas semanas atrás estava no período vegetativo, que eles estavam com folhas verdes. E tinha um colchão de plantinha de pequeno porte aí, herbácea, que é a soja, um colchão verde, um tapete verde pelos lados. Do nada, cortou tudo e virou essa chapa de ferro, né? Essa superfície que acumula calor. É uma constatação que não precisa ter um estudo científico comprovando, porque é que nem a gente pôr a mão no fogo, saber que queima, né? Não precisa uma pesquisa científica em Harvard para provar que o fogo queima. Porque é uma constatação muito básica, né? Ela é facilmente percebida pela gente sem ter uma metodologia criteriosa de estudo científico. Óbvio que a gente ter estudos embasando isso, já tem, né, gente? Já tem isso. Dá pra gente pesquisar, se alguém tiver tempo de fazer um levantamento bibliográfico, trazer. Isso é ótimo. Se tiver alguém que está estudando numa universidade puder fazer esse tipo de comparação de temperaturas, é ótimo, né? E se às vezes não é tudo isso que a gente estava imaginando, talvez é fator que ótimo também, mas a gente precisa chegar nessas respostas, né? Quando nós tiramos a cobertura verde, esquenta, né? E vai comparar numa área que está coberta. Vamos comparar. Eu tenho uma casa de aquela telha de fibrocimento, um telhado baixo. Imagina, fibrocimento, telhado baixo, sem forro. Eu moro debaixo dessa casa, não tem nenhuma árvore no entorno da minha casa. Telhado fibrocimento todo exposto ao sol. O que vai acontecer lá dentro? Calor infernal, né? Calor infernal. Porque a energia do sol na telha, ela só vira calor. Agora vamos supor que a gente plantou 2, 3 figueiras, 4 figueiras, uma em cada canto dessa casa, que cobriu, os galhos da figueira cobriu esse telhado. Essa casa vai ficar severamente mais agradável, porque os raios de sol vão bater nas folhas, vai virar fotossíntese, vai virar outro processo, que é parte da floresta da natureza. Então, o solo é a mesma coisa. Claro que intensidades, né? Uma telha de fibrocimento tem a capacidade de esquentar
que é maior que às vezes da dinâmica que a gente tem na cobertura de solo de uma lavoura de soja recém-colhida, né? Mas acúmulo de calor, e você imagina esse acúmulo de calor acontecer tudo de uma vez, em centenas e milhares de hectares de uma vez, que está acontecendo aqui no Paraná, mas do nada já está acontecendo com um pouquinho de diferença de dias, né? No Mato Grosso, a colheita também da soja, então de uma maneira massiva para todo lado. Então é triste a gente ter só um sistema de produção, que produz só uma coisa e que não tem consórcio, que a terra fica um deserto. Até no último vídeo eu falei dessa questão da palhada, e tem um momento que eu fiz uma comparação, né? Eu tinha do lado, assim, uma área que a gente acumulou bastante matéria, que debaixo dela eu colocava a mão, tava fresco, eu sentia umidade, eu via os bichinhos andando ali, lagartinha, formiga, e do outro lado não tinha nada, não tinha nenhum ser vivo, a terra tava nua, e eu peguei a mão assim, eu senti um desconforto, que certamente pelo desconforto que eu senti na mão, era uma coisa de 50, 60, 70 graus que estava a terra, né? E aí eu fico pensando, imagina esse tanto de terra, tanto de hectares, hectares, hectares que estão expostos. Certamente isso aquece e depois libera esse calor. Quando a gente tem do meio-dia, meia-tarde ali em diante, bate uma temperatura de estourar a boca do balão. Porque a chapa está tudo quente no nosso entorno, né? O vento, ele não vem fresco, ele vem um bafo. Quando a soja está verde, ela está bem formada verde, não vem um vento quente. Aqui a gente tem, até a face que eu estou aqui virado, ela pega bem logo uma lavoura de soja ali, que nos dias de calor o vento traz, o chão tá, a gente vê aquelas ondinhas do calor saindo da área, da lavoura, né? Nos dias que tem soja, a gente não vê isso se manifestando dessa maneira. Eu nasci e cresci aqui no meio do agro, gente. E nisso eu convivi com a realidade da soja, do milho, a realidade da suinocultura. O pessoal está muito na argumentação ali do vídeo, fala, vocês não sabem para que vai sendo tratado, é tratar para bicho, não sei o que, como se a gente não entendesse a lógica. Muita gente, eu vi que vem do agro principalmente, ou que defende o agronegócio, né? Eles trazem como se todo mundo que critica vive na cidade, mora em apartamento. Parece que essa é uma constatação desse grupo, né? Várias vezes eles vêm falar, fica só no prédio criticando, né? Mas tá, então, suinocultura, gado de leite, soja, milho, eu já passei veneno, eu aprendi, eu tenho formação técnica na área de agropecuária, aprendi a regular pulverizador. E a gente fez essa mudança de vida hoje e tá atuando aqui no sítio, trabalhando com agroecologia. E naquela época que eu vivia esse contexto da perspectiva do agronegócio, por mais que de pequena propriedade, eu defendia também o agro, né? Eu levei um bom tempo para começar a cair a ficha. Foi na universidade, fazendo engenharia ambiental, que daí começou a conflitar algumas coisas. Naquela época estava em discussão o Código Florestal, né? E eu vinha para casa, assistia com a minha família Canal Rural. Nossa, eu lembro que junto com a família eu começava a ficar revoltado e tal. Daí eu ia para a universidade, daí eu via daí tinha um discurso técnico na universidade, né? Porque a universidade me abriu certos entendimentos da ecologia, sobre o funcionamento da natureza, qual só assistindo TV em casa, o Canal Rural, ouvindo um informativo no rádio ou um pouco de internet que a gente tinha, não trazia esse tipo de noção, né? Então na universidade eu conflitei bastante essas ideias e comecei a quebrar um pouco esse senso de grupismo. Eu vejo de time, que eu também participava, porque assim, a gente como agricultor, né, a gente tem que defender como se fosse os nossos, né? A gente tem que defender a atividade que convém à nossa sobrevivência, né? Só que é errado a gente defender de olhos fechados. Esse é o grande problema. E eu vi até nos comentários de muita gente que apareceu lá falando do agro, me soa isso, me lembra o que eu era, né? Defender isso de olhos fechados e às vezes sem ter um pouquinho mais de senso crítico para perceber as relações que estão acontecendo nesse mundo. E muita gente trazendo, né, do seu grupinho lá, as respostas prontas vindo dos seus camaradas. Ou principalmente das grandes corporações, das grandes empresas multinacionais, né, que é quem financia a propagandagem no agronegócio e que traz esses jargões e que dá essa segurança para o pequeno agricultor ficar repetindo informações qual às vezes eu nem tenho muita compreensão. É um fato, né? A terra está quente. Se você ir numa área de mato, uma área que se manifesta mais a vegetação mais naturalmente, a terra não é quente, né?
Então é o sistema de agricultura que é um fato, não é? E a galera chama a gente de burro, vem xingando. Mas eu acabo sentindo um pouco também de empatia por essas pessoas, por ter vivido nessa situação, e a gente sabe que às vezes a gente precisa de oportunidade para quebrar essa ideia de grupismo, né? Essa ideologia que a gente está inserido. Não é só sobre querer. E principalmente porque eu vejo muita gente que está garganteando, defendendo o agro dessa maneira agressiva e com poucos argumentos ou com essas respostas prontas. Muita gente que eu vejo também são os grandes fazendeiros, não são gente das grandes corporações, né? Várias pessoas são gente pobre, trabalhador, que nem eu era aqui junto com a minha família. A gente se lascava, a gente chegou o momento de pagar para trabalhar, tanto trabalhava e tentar manter o nosso sustento aqui no sítio. E aí quando você tá numa labuta dessa na tua vida, como é que você vai ter tempo para refletir um pouco mais, né? Você acaba vivendo aquilo, você fica preso àquilo e de repente chega você naquela jornada de trabalho. Chega alguém e fala mal do sistema, você fica puto. Então quando eu sento para responder alguém nessa situação, eu tento evitar e tento lembrar que, além de vontade, eu também tive uma possibilidade. Claro que tem gente que já tem dinheiro, já tá numa condição financeira, gente que tem dinheiro, tem tempo para se dedicar às vezes a pensar um pouco além, né? Daí às vezes a galera tá estagnada porque simplesmente senta ali no sistema econômico que existe e segue a vida, ganha o seu dinheiro e não se esforça em nada para tentar criar uma realidade diferente, né? Então é uma conveniência, né? A gente sentar ali, ficar e deixar, porque às vezes a pessoa tem a oportunidade de ter um estudo, de ir um pouco além, mas aí é uma questão também, se a gente viveu num contexto que a gente é todo sem senso crítico, a escola apaga nosso senso crítico, ela não deixa, também vai levar a pessoas que só sentam e deixam a coisa acontecer. Vamos ver alguns comentários aqui. O vídeo já tá ficando meio longo, mas pelo menos pra gente pegar mais algumas discussões. Teve aqui um comentário da Suelen. É incrível esse vídeo trazer fatos incontestáveis e as pessoas estarem tentando argumentar absurdos. Saiam pro sol, povo. Vamos arejar as mentes um pouco. Ó, um comentário do Glauco. Por isso temos que acreditar no pequeno produtor. Isso eu acho bem bacana. Por que a pequena propriedade é uma alternativa a isso? Porque eu vejo que a gente consegue ter uma coisa mais diversificada. Imagina uma área que, vamos supor que tem uns 100 hectares, né? Quando é um agricultor só, a tendência é de plantar tudo a mesma coisa. Se a gente tiver mais pessoas plantando, a gente pode ter uma área de pastagem, a gente pode ter uma área de horticultura, a gente pode ter uma área de fruticultura, a gente pode ter várias coisas. Claro, né, que aqui no sistema que se instalou de agronegócio no oeste do Paraná, todo mundo está servindo só a soja, né? Então precisa fortalecer, eu acho que tem que ter ações políticas públicas que fortaleçam vários nichos da economia, né? O Brasil se atolou nessa coisa de commodity agrícola, vender soja, vender soja, vender soja. A gente precisa fortalecer outros braços do mercado para a gente não ficar dependendo só disso, porque não precisa parar de colher soja. Primeiro que a gente pode colher soja num sistema diferente, né? E que talvez, no mínimo, um equilíbrio, né? A gente não ficar nessa monocultura, produzir uma soja em sistemas mais consorciados, mais saudáveis e também ter outras fontes de alimentos sendo produzidas em consonância. E aí que entra, né? Em vez de ficar acumulando gente nas cidades, a gente ter mais pessoas atuando na roça facilita a gente diversificar, a gente ter sistemas mais complexos no sentido de ecologia, de sustentabilidade. Porque quando a gente trabalha grande área, a gente depende muito fácil de máquina, a máquina ela padroniza muito, precisa de padronização para atuar com eficiência no nível de tecnologia que temos hoje, né? Então a tendência é sempre padronizar e tender a monocultura. Se a gente tem mais pessoas atuando, a gente consegue lidar a atuação braçal, o ser humano fazendo um manejo na roça, consegue lidar de uma maneira positiva no sentido da sustentabilidade. Se o agro parar, você come merda. A gente já está comendo merda. Porque esses ultraprocessados que deriva da soja e do milho é merda, é merda. Para quem entende minimamente de saúde, de alimentação saudável, a gente sabe que pouca coisa boa tem se entregar. Para quem já viveu no sítio, para quem vive no sítio, sabe a qualidade da comida que a gente pode ter no sítio, né? A gente vê, compara com o que está no mercado, a gente vê que é merda. Esses dias teve um relato
de pessoal da vizinhança aqui que aparecendo uma doença nos aviários, nessas granjas enormes que tem aves, coisa bem esquisita. E aí a própria pessoa que estava produzindo esses frangos, ela falou para os amigos no entorno, ela falou, não coma carne de frango, não coma, porque, nossa, a coisa tá ficando feia. A própria pessoa que produz, né? Porque... E assim, na hora ali de mandar o frango pro abate, às vezes você vai perceber os que estão mais doentes, mas alguns que estão menos doentes, que estão mais ou menos, gente, vai tudo pra faca. A galera tá comendo essas coisas podres aí a rodo, né? Eu tava também em outra situação conversando com um agricultor também daqui da região, ele tinha anos atrás aviário, né? E a gente só tava se afirmando, porque a gente também, quando tinha criação de suínos aqui, na época que também a minha família trabalhava mais nesse contexto do agro, a gente separava o nosso porquinho para comer. E a qualidade da carne sempre foi muito boa, muito melhor. A gente já não comia aquilo que a gente produzia para entregar. E aí esse agricultor só reafirmou esse mesmo contexto, né? Que ele, quando tinha os aviários, chegava o lote de pintinhos, que daí ele estava iniciando a engorda, né, dos frangos. Ele falava, 10 pintinhos, ele falou para mim, eu já separava aqui do lado, que era para minha família comer, né? Porque, obviamente, ele não comia coisa podre que é oferecida através da indústria do agro, né? Ele separava uma coisa de muito maior qualidade. Outra história também que eu lembro do Lucas Machado, que é um cara fera que está compartilhando aí os conceitos da agrofloresta. Se não me engano, eu vi um vídeo dele e pareceu que uma coisa muito forte que fez mudar na vida dele foi quando ele foi visitar, acho que no tempo de formação dele em agronomia, foi visitar um agricultor e percebeu que o agricultor que produzia tomate não comia o tomate que ele produzia. Que ele tinha um tomate orgânico separado, né? Isso foi uma constatação muito forte. Então, sistema do agro que tá desalimentar o mundo, mas com uma comida que é merda, né? Que é merda. A gente não vai comer merda, já tá comendo merda. A solução, a crítica que a gente faz é pra gente deixar de comer merda, né? Essa é a questão. Pensar o básico do arroz, do feijão, hortifruti, frutas, enfim, tem vários produtos que são mais próximos do que alimento, né, que eles não têm tanta embalagem, tanta industrialização, a gente percebe que vem de propriedades muito menores do que o agro que às vezes aparece na televisão com aquelas colheitadeiras gigantescas. Então, só que o agro tem uma política, um jeito de agir que, por mais que o agro seja basicamente os grandões, né, que estão lá de fato ganhando dinheiro com isso, eles tentam incluir, fazer com que o pequeno agricultor se inclua nisso. Eu sei porque aqui na região, eu sei de pequeníssimos agricultores, né, que estão numa labuta, sabe, gente trabalhadora, a vida inteira ralando, e o bonezinho do agro não sei o que tá na cabeça. Porque há uma ideia, uma ideologia que se trabalha para que, por mais que você seja o ralé da balé da história, você se sinta parte desse grupismo, né? E daí no fim, essas pessoas que ali, mesmo que é o pequenininho lá de baixo, ele defende o negócio do grandão. Fazenda Realeza. Me perdoem, comida orgânica em larga escala é impossível. Naquela vez que eu vivia mais a ideologia do agronegócio, daí comecei a passar para ver uma perspectiva diferente. Quando eu pensava em agricultura orgânica, eu tendia a pensar que era só substituir os venenos por coisa biológica ou por insumos orgânicos, só substituir a semente, né? E como se o modelo de produção, modelo de comercialização, modelo de industrialização fosse o mesmo. Mas aí que tá, né? Se você pensar por essa perspectiva, só trocar, tirar o veneno e achar que a agricultura ficou orgânica, eu acho que é muito difícil se basear numa agricultura orgânica de monocultura. Que tem agricultura orgânica que não considera os princípios da natureza. E não tem forte esse princípio de usar cobertura, a diversidade, que são os princípios que a gente traz dentro da agroecologia. Então vai ter que ter uma mudança de sistema, uma mudança de comercialização, de formato de produção, e também eu acho que tem que haver uma mudança na forma que as pessoas se alimentam. Porque daí a galera acha que vai mudar para a produção orgânica e vai dar para sustentar esse holocausto animal aí, né? Que nem eu estava falando, trancando milhares, né? Um barracão de frango às vezes pode ter 45 mil aves aglomeradas. Óbvio que aquilo vai dar doença, né? Vai dar merda, vai dar coisa podre. E aí acha que tem como sustentar uma produção de carne nessa altura. Então eu acho que tem que ter mudanças maiores para a gente almejar uma agricultura com muito menos veneno, com muito menos problemas,
com muito mais sustentabilidade. E eu vejo também que é um conceito de larga escala que a gente pensa assim, um agricultor pequeno é pequena escala, um agricultor grande é grande escala. Como se a escala é quando uma pessoa tem muito. Mas eu vejo que a outra forma da gente pensar a escala, que eu até vi de gente que compartilha sobre a agrofloresta falando disso, né? Que se você juntar vários agricultores juntos, a gente pode ter uma escala de produção maior. Escalar não é sobre fazer isso tudo em latifúndios. Escalar é sobre a gente aumentar a produção, que pode ser mediante a união de vários agricultores de várias áreas, uma cooperativa, né? Vários agricultores produzem, né? A gente escala a produção nesse sentido. E aí, se a gente pensar a agricultura orgânica, que ela, para escalar, precisa de uma diversidade, às vezes a gente tem uma limitação de tecnologia, de maquinário, que nem eu falei, que o maquinário é uma coisa que padroniza. Então a gente inserir mais pessoas, eu acho que a gente tem mais jogo de cintura de manejar as áreas de uma maneira mais orgânica. É uma coisa que eu imagino. Quero também que vocês coloquem a opinião de vocês, por quê? Né? Todo mundo é um pouco ignorante nessa vida, eu acho que todo mundo tem ignorância. Eu posso ir conversar com o cara mais grosseiro, mais estúpido que comentou aqui, e às vezes eu posso tirar algum aprendizado com ele, né? Assim, todo mundo tem algo a ensinar e todo mundo tem alguma coisa a aprender, né? Então, eu posso estar somando o que eu aprendi, as minhas experiências aqui, trazendo uma constatação, mas quem sabe alguém tem aí uma constatação além, e a gente dialoga, mas dialogar, gente, sem meter a bota, sem socar palavrão e levar pra coisa pessoal, xingo a mãe dos outros, gente. Isso eu acho que tem que ser passado, né? Lá pra futsal. Falando os mimizentos que vão comer a comida produzida pelo agro. As pessoas acham que porque nós falamos que o agro envenena as águas, o agro está facilitando as mudanças climáticas, está facilitando a monopolização, oligopolização das terras, né? As pessoas estão se acumulando na cidade, está criando uma dinâmica social perversa e temerosa, a questão de saúde, alimentação de baixa qualidade, enfim, a pessoa acha que quando a gente põe essas constatações, como se a gente, para falar isso, a gente deveria estar comendo só as coisas orgânicas e agroecológicas, né? Mas isso é um jeito de oprimir e evitar que a gente desenvolva senso crítico, né? Uma forma que o sistema tem de apagar o nosso senso crítico, porque a gente pode ter opinião crítica, mesmo que não esteja sendo possível fazer o melhor que a gente deseja agora. Então, gente, senso crítico é bom, faz bem, né? E o que acontece? A gente acaba comendo coisas que são fruto, às vezes, do agronegócio. Por quê? A gente tem uma limitação de produção aqui no sítio, que está atendendo enormemente o nosso consumo, mas, por exemplo, há situações que às vezes a gente comprou alguma coisa de fora, comeu alguma coisa diferente, uma lentilha que a gente não produziu, e às vezes a lentilha vem da produção de monocultura nos pacotes aí do agronegócio. Ou quando a gente sai fora do sítio, a gente não leva a nossa comida aqui para todo lugar, então a gente come coisas que são oriundas, mas isso não significa que a gente não precisa apagar o nosso senso crítico. A pessoa acha que o mundo é o buraco da fechadura que ela está enxergando, né? Como se a gente fosse capaz de fazer as coisas sozinhos. A gente depende de uma estrutura. Se eu olhar tudo aqui ao meu redor, olha o celular, a capinha, cuia de chimarrão, a erva, muita coisa. Tudo geralmente depende de outras pessoas. Então a gente, dependendo de outras pessoas, a gente depende de um sistema organizado, de uma sociedade, enfim, N fatores, né? Então a gente às vezes come coisas que são oriundas desse sistema ainda, mas a gente está focando na solução, principalmente aqui, produzir o que a gente tem e também entrar em contato com as redes de agricultores e agroecológicos que tem aqui na região. Que aí a gente vai tentando ter um alimento mais saudável. E não precisa nem ser agricultor e agroecológico. Como eu falei, o agricultor que às vezes tem aviário, ele separa uns frangos criados de uma maneira mais saudável, às vezes em casa. Então depende de ter contato com vizinhos aqui que nem trabalham em agroecologia, mas eles ainda têm uma fonte de alimento, uma galinha caipira, criada solta, que é um alimento já de melhor qualidade e não é submetido a essa lógica da indústria. Zeca Pinheira, lá vem, gente. Mais uma negativa. Tem muita gente que comentou coisa boa nesse post, mas às vezes a gente tá passando gratidão pela galera que tem essa mente interessada, né? Mas ó, Zeca Pinheiro, quando for ao mercado, compra areia para comer. Ai, ai. De novo, a gente percebe uma coisa aqui, né? Para esse cara, o agro é os agricultores. E ele não entendeu ainda a complexidade do que é, onde o agro se diferencia, né? Que a ideologia do agro quer que todo mundo se sinta. Parte deles para defender o negócio, que na verdade o agro que está ganhando é um grupo seleto de pessoas, né? Os demais, a gente é tudo trabalhador que está ralando e aí que está tendo que lidar com essas derivas de veneno, com essas monte de efeito colateral desse sistema do agronegócio. E é isso, xingar não adianta, a gente tem que pensar que, sei lá,
Eu penso. Às vezes faltou oportunidades para essa pessoa pensar diferente, né? Olha lá, André Ebert. Compre uma área, tente viver e prosperar nela sem usar o método convencional que está sendo criticado aqui. Com a mão de obra escassa do jeito que está, você não encontra ninguém para capinar uma roça. Aí vamos ver se essas ideias de vocês funcionam. E eu concordo com o André, porque a dificuldade de empreender um negócio nesse sentido na agricultura está muito difícil. Mas é aquilo, né? Porque se a gente olhar para um agricultor tentando se desdobrar sozinho para fazer isso, ou o cara tem que estar inserido num contexto que acolhe muito bem esse negócio, ou o cara tem que ser muito foda, muito gênio, muito se regaçar de trabalhar para ele conseguir empreender uma agricultura mais sustentável. É um espaço difícil, isso eu compreendo mesmo. Até por isso que a gente fala que a gente precisa de políticas públicas que favoreçam esse tipo de comercialização, esse tipo de economia, né? Baseado numa agricultura mais sustentável. Porque é isso, se você olhar, por exemplo, de política pública, aqui no município a gente tem um projeto de política que é empurrado de uma gaveta para outra, e eu sei que isso é uma história que está aí tanto nos níveis estaduais, federais, na agroecologia não é prioridade. Mas, por exemplo, aqui no município a aviação aérea, ela é proibida, até foi proibido eu acho que só foi proibido porque aqui não tem agricultor que tem avião, né? Só tem a Marechal Cândido Rondon, é um município de pequenos e médios agricultores, ninguém tem avião. Aí, pode proibir, né? Um município vizinho ao nosso aqui já tem aviação agrícola torando, né? Aplicação de veneno por avião. Mas só que quando surgiu os drones, né? Do nada, aprovaram o drone. O drone foi aprovado. Na calada da noite lá, do nada estava já legalizado os drones aplicando veneno. Você vê que, né? Para entrar uma tecnologia para aplicar veneno, entra muito fácil, mas agora um plano de agroecologia está lá. E isso que o Paraná tem legislação, já tem coisas definidas para que, por exemplo, a alimentação escolar seja orgânica, né? Então a gente já tem uma janela de comercialização que eu vejo até o pessoal nos municípios tentando aplicar, às vezes tem dificuldade porque não tem produção, né? Mas não é necessariamente porque não há técnica de produzir, mas é porque não se organizou, não se deu forças para esse meio ainda o suficiente para isso tomar conta e esse mercado ir crescendo aos poucos, né? Ao menos essa é a minha constatação, né? A gente precisa de mais atenção. Por exemplo, uma política que regulamenta mais forte a agroecologia, destinar menos investimentos para o veneno e destinar mais investimento e atenção para a agroecologia, a Câmara deu atenção para o drone que passa veneno, mas para a agroecologia não deu. E aí você vê que quanta coisa desencadeia ou deixa de desencadear por conta dessa atitude. Então a gente tem que buscar meios de fortalecer essa vivência na roça, que realmente está difícil. Quem está fazendo agroecologia, eu vejo os agricultores são fortes, estão levando na peita, gente que trabalha duro, a gente mesmo tem ali daqui, sabe o quanto é difícil estar na roça desse jeito. Passar veneno é fácil, né? Que benção seria se o veneno não trouxesse tantos efeitos podrécimos negativos, né? Plantar com veneno ali, passa um veneninho, é muito mais fácil do que você ir lá, tem que ficar arrancando na enxada, ou arrancando manualmente, ou trabalhando dinâmica diversa. E mais uma vez, não é porque a gente levantou uma crítica e que a gente não tem uma solução clara, mas que essa crítica ela seja inválida, que ela não seja verdadeira, né? Infelizmente o nosso país ele não está organizado para estabelecer uma política, uma estruturação econômica com base na agroecologia do dia para a noite. Não tem. Muitas coisas são incógnitas aí, né? Por exemplo, desenvolver tecnologias para que as pessoas não fiquem capinando tanto na enxada, né? Levando em conta que hoje as pessoas já, na vida moderna, a gente tem uma coisa muito grande com o conforto, né? É difícil às vezes trazer muita gente para a roça porque a galera não quer ficar mesmo no sol. Então eu vejo que uma saída é trabalhar melhor tecnologias, mas que às vezes a gente melhore a forma que é feita a capina. Não precisa ser uma grande máquina, mas pequenas máquinas que podem ser operadas e facilitar o manejo na roça. E isso leva um tempo, mas não é porque a gente não tem ainda certas coisas que a gente vai deixar de investir e vai fingir que essa crítica não é válida e não é real, né? É uma constatação
importante para a gente se manter firme nessa busca de uma situação melhor. E eu, vindo do contexto do agronegócio, só comecei a acreditar mais num futuro orgânico agroecológico quando eu vi pessoas produzindo, eu vi pessoas fazendo, depois que eu comecei a trabalhar mais firme isso aqui no sítio. E aí a gente começa a perceber que, nossa, se aqui tivesse uma solução para isso, a coisa andaria. Se aqui tivesse mais, aqui também já ajudaria a andar. Então que a coisa às vezes não tá ótima para fazer estourar, mas a gente enxerga que se tiver atenção e investimento, coisa pode ir para frente, mas a gente precisa dessa atenção. Não sei se esse vídeo aqui vai ficar gigantesco ou não. Eu vou ter que dar uma filtrada porque eu tô aqui gravando já faz um bom tempo. Mas, gente, eu tentei expressar um pouquinho das constatações que a gente tem na realidade que a gente tem vivendo, considerando o que eu já vivi, o que eu já pude ter contato aqui com a região que eu vivo, com o que a Ana, com o que o Gu, enfim, com o que a gente pôde estudar na universidade. Eu também estudei já no colégio agrícola, tive formação técnica, enfim, a gente tem um envolvimento em várias partes aqui e traz esse tipo de constatação. Pode ter gente que tem coisas mais apuradas e aprimoradas. Se estiver assistindo, deixa aqui nos comentários pra gente aprender também, né? Eu fico feliz para quem tenha nos escutado até aqui, pra gente construir uma consciência coletiva, uma inteligência coletiva e a gente chegar em conclusões juntos, né? Porque se a gente não chegar numa concordância, a gente não tem como atuar coletivamente. Se a gente ficar nesse vai e vem palavrão e se trocando tiro aí, a coisa não vai muito longe. A gente sabe como termina esses rede de comentários das redes sociais. Então o intuito desse vídeo é tentar jogar luz para isso e de alguma forma nos unir. E nesse sentido de unir, eu agradeço demais aos apoiadores do canal, gente que há muito tempo tá dando essa força para que a gente consiga tirar esse tempo que eu, nesse momento, com previsão de chuva, deveria estar jogando esterco na área lá que a gente quer plantar o milho, mas com as ideias frescas por conta desse boom que deu no Instagram, eu acabei parando, porque se eu não me dedicasse a aproveitar esse raciocínio agora, talvez eu não ia conseguir fazer depois, né? Então, graças aos apoiadores que, além de fazer tudo que a gente faz lá na roça, a gente também consegue se dedicar a trazer esse tipo de reflexão, de ideia, né? E jogar isso para a comunidade. A gente está discutindo e pensando em futuros melhores, mais saudáveis, de contato com a natureza, mais saudáveis para todos os seres, as pessoas, formas de vida, né? E seguimos sempre avante, expandindo mundos!